né, Carlos Eduardo Mansur? Mas está atrás de mais reforços e hoje a apuração da Letícia Marques, que cobre o dia a dia do Flamengo, está lá em cima do caso Claudinho. Vem, não vem, a notícia de hoje é que o Zenit respondeu ao Flamengo e os clubes agora vão começar a negociar o valor e a forma de pagamento pelo Claudinho. O Flamengo já tem um acerto contratual e salarial com o jogador e agora faltam 14 dias para o fechamento da janela, mas o Flamengo também está de olho no fechamento da inscrição, né, tanto da Libertadores, da Copa do Brasil, porque quer contar com o Claudinho já nas próximas fases aí das competições que está. Vai tudo girando, né? O Flamengo tem uma proposta na casa dos 15 milhões de euros, na cotação atual, isso aí bate quase 80 milhões de reais, então é um valor alto, né, pelo Claudinho. E por tudo que a gente está vendo, Pedrinho, do esforço que o Flamengo está fazendo, né, de uma negociação que a gente sabe que é difícil quando você fala com o Zenit, você fala com o Shakhtar, são clubes que não costumam facilitar esse tipo de negociação. Até porque tem muito dinheiro. E pelo investimento que eles fizeram nesses caras. Vale o esforço, né, de trazer o Claudinho? Esse valor é um valor dentro de um padrão, né, não só do Flamengo, mas para o futebol que o Claudinho pode trazer para cá? O Claudinho joga muito, né? A gente está falando de um Flamengo que se estruturou, a gente já falou há algum tempo sobre isso, para ter praticamente dois times de mesmo padrão, de diferença técnica para o titular e reserva bem pequena. É um hábito também na Europa você ter isso, né, pela capacidade financeira dos clubes, e está se tornando um hábito para pelo menos um clube do Brasil que é o Flamengo. E a gente falou muito sobre isso, e se questionou muito no momento que o Pedro disputava uma posição com o Gabigol e que o Pedro teria que sair para buscar o espaço dele. Cara, o Pedro está num dos maiores clubes do Brasil e na época eu falei isso, né? E o objetivo do Pedro é treinar mais para se tornar titular, ou com o Gabi ou no lugar do Gabi, porque ele estava no nível altíssimo do Campeonato Brasileiro. E isso vai se tornar uma normalidade no Flamengo. A gente está falando de Claudinho, de Arrascaeta, a gente não sabe se vai ter uma renovação com Everton Ribeiro, só no setor de meio campo de Gerson. Aí você tem Cebolinha, você tem Bruno Henrique também, que depende de uma renovação, você tem Pedro, você tem Gabigol. Cara, é uma seleção. Então, assim, os jogadores vão ter que se habituar aqui de alto nível, que vão ficar no banco de reservas. Né? Não acho que isso também tenha que caracterizar como jogo. Todo jogo tem que trocar, porque tem um elenco recheado. Eu gosto de padrão, né? Eu sou do cara que acha que o jogador que tem que ser poupado são jogadores de forma cirúrgica. Esse está necessitando de um descanso, não de forma coletiva. Mas o que ele tem nas mãos para trabalhar, acho que a diferença vai... Para mim, o único elenco antes desse elenco que o Flamengo está construindo e que se desfez, né? Mas antes de se desfazer, era o Atlético Mineiro, que tinha um elenco titular e reserva com uma diferença menor de capacidade técnica. O Galo de 21. Mais do que todos, para mim. Mais do que Flamengo, de diferença de titular para reserva. Se desfez, diluiu isso. Hoje o Flamengo diminuiu muito a distância de titular para reserva. Mansur, trazer só a janela do Flamengo até o momento, até para te rolar a bola e fazer a pergunta em cima disso, porque você para pensar nessa janela, o Flamengo já trouxe o Rossi que entra numa disputa, porque para muita gente o Rossi em um outro momento da temporada chegava para ser titular do Flamengo. O Santos estava mal, né? O Matheus era uma incógnita para muita gente, mas o Matheus hoje é o dono da posição, parece. Só não querendo me alongar, mas só dando um pitacozinho. A galera fala assim, o Sampaoli precisa muito que o goleiro jogue com os pés. Cara, o Sampaoli ele usa até o Cunha como um terceiro ali para fazer a saída, mas quem usa o goleiro para jogar com os pés é o Fernando Diniz. O goleiro do Sampaoli é apenas uma conexão de passe. O goleiro, no mínimo, tem que ter uma qualidade técnica de passe. Mas não é exigido ao nível de estresse com a bola nos pés, como são os goleiros do Fernando Diniz. E o Matheus, desde a base do São Paulo, antes de ele sair da base do São Paulo para a base do Flamengo, ele é caracterizado pelo bom jogo, né? Pelo bom jogo com os pés. Mas o Rossi está no elenco. É um cara que chega também para disputar essa posição. O Alan... E é uma contratação anterior ao Flamengo fechar com o São Paulo. Exato, é uma contratação que o Flamengo já sabia, né? Quando o São Paulo chega, o Rossi já estava contratado. Isso. Chegaria no meio da temporada. O Alan, nessa discussão de qualidade, para mim, o Alan entra completamente. E para mim, em forma, vai ser titular absoluto. Chega para, não para brigar, joga muito. Acho que para muita gente, quase unânime. Aqui vai ser unânime, de chega para ser titular. E o Luiz Araújo, cara, que já ganhou momentos, já ganhou minutos, jogador de lado de campo, que tem aí disputas abertas no elenco.
E aí, Mansur, além dessa galera que já está, do Claudinho, que está em discussão, o Flamengo tem um formato de parcelamento, pelo menos a proposta que fez, de 10 parcelas, né, de 1,5 milhão, né, de euros. Então, espera agora para ver se isso vai ser aceito pelo Zenit ou não e qual que vai ser a tratativa. Mas tem o Gustavo Scarpa também aí, né, nessa jogada. O Scarpa foi consultado, né, pelo Flamengo, a Letícia Marques também trouxe para a gente, mas o desejo do Gustavo Scarpa é de permanecer na Europa. Saiu a informação que o Scarpa não seria aproveitado lá no Forest, que é o clube. Inclusive, o Scarpa tinha muito desejo de jogar na Premier League, né? Ele realizou um sonho, o Gustavo Scarpa, que saiu daqui muito bem no Palmeiras, mas parece que o desejo ainda é ficar na Europa. O que tem o Flamengo hoje? Mapeando o mercado, dinheiro demais, igual o Pedrinho. É um time dos caras que a gente viu que já trouxe, o Claudinho chegando. Essa disputa, até como vestiário, porque se o Flamengo tem uma galera... Eu não sei se é só disputa de vestiário. Primeiro, assim, eu acho que a gente está diante de uma realidade que exibe bem esse momento do mercado, exibe bem um descolamento financeiro entre o Flamengo e os rivais do país. Todos, né? Méritos do Flamengo, mérito e resultado também de uma realidade do futebol brasileiro que ampliou diferenças também, né? Mas a gente só não está discutindo ainda se isso é ruim para o cenário do futebol brasileiro, porque ao longo dos anos, da mesma maneira como se estruturou do ponto de vista administrativo, fez o seu dever de casa para se tornar pujante economicamente, o Flamengo errou muito no seu projeto esportivo ano após ano, quase sempre fazendo correções importantes de rota com o ano andando. E aí, por exemplo, não disputou diretamente o último Campeonato Brasileiro, né? E talvez não dispute esse, porque a distância já é grande. Mas, enfim, a gente só não está se aprofundando numa discussão se esse poderio econômico tirou totalmente a competitividade do mercado, porque pelos erros esportivos. Tudo que se faz correto, tudo que se fez bem feito no administrativo do Flamengo não foi bem feito no esportivo em muitos momentos, especialmente a escolha de treinador ou as mudanças de comando com temporada em andamento. Bom, a partir daí, eu acho que o Flamengo está vivendo um outro ciclo. Se você pega de 2019 para... Em 2019, o Flamengo faz um enorme aporte financeiro de contratações. Ele vinha já num processo de montagem de elenco, mas 2019 é o ano que chega muita gente com investimento alto, né? 2019 é o ano que chegam ao Flamengo Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, depois Rafinha, Felipe Luiz, Gerson na segunda parte do ano. Eu gosto muito de acompanhar as ótimas análises no GE do Rodrigo Capello sobre finanças dos clubes. E ele até entrou nesse debate, que é muito interessante. Ali o Flamengo fez um investimento elevado. Se você for olhar o endividamento, que sempre teve controlado porque a receita do Flamengo é muito alta, mas o Flamengo deu uma aumentada, montou aquele elenco, foi fazendo alguns ajustes ao longo dos anos e deu uma diminuída no endividamento de novo e terminou o ano passado com a dívida mais baixa, mas muito dinheiro em caixa, preparando um novo ciclo de contratação, que é o que a gente está vendo agora. E o que ele parece atacar? Algumas questões que se debatiam no Flamengo nos últimos tempos. As últimas contratações de jogador de lado de campo, de velocidade, não acertaram tanto, né? O Marinho, por exemplo, que já está no Fortaleza. Chega o Luiz Araújo. Muito tempo se discutiu a questão de ter um reserva para os meias ofensivos, porque quando um deles não jogava, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, entrava um jogador com uma característica muito diferente. E agora, quando você olha para Claudinho, Gustavo Scarpa, jogadores diferentes, assim como Everton e Arrascaeta são jogadores diferentes, mas é um olhar para essa reposição. Acho que é uma oxigenação de elenco e uma preparação do futuro. E um outro ponto, mano, ele não deixa os adversários se movimentarem no mercado. Porque quem pensa em Claudinho, ele vai lá e pega. Quem pensa em Ala, ele vai lá e pega. Ele estaciona os movimentos dos adversários na questão de contratação. Mas ele está indo nas carências, Pedrinho, porque vamos olhar para o elenco do Flamengo. A lateral direita não é uma carência desse elenco. O Wesley é uma solução caseira. O Sampaoli, isso aí, pelo que eu obtive de informação, o Sampaoli não apontou a lateral direita como uma questão imediata. Ele estava mais preocupado com um homem de velocidade pela direita, com a característica do Luiz Araújo, e estava preocupado inicialmente, e aí por isso o Flamengo olhou para o Alan, e chegou a olhar para zagueiros também, porque para ele o Flamengo precisava, e eu acho que ainda precisa muito, isso vai depender do ajuste coletivo agora, fazer essa bola sair de trás melhor jogada. Porque o Flamengo não tem conseguido fazer a bola sair de trás bem jogada. A resposta do Flamengo a quase todos os movimentos de pressão do adversário em saída de bola, ela tem sido através de bola longa. E tem dois jogadores, para mim, que são os melhores para executarem essa função, que é o
o André, do Fluminense, e o Alan. Eles conseguem trabalhar numa zona de risco, pressionado pelos seus adversários, e conseguem girar ou com drible ou mesmo recebendo de costas, fazer o giro e sair dessa pressão e desencaixar toda a marcação adversária. O Thiago Maia é bom jogador, óbvio, mas tem gente que prefere o Thiago e tem gente que prefere o Alan. Eu prefiro o Alan porque o Alan me entrega em condução, em sair de pressão, em passe curto, em passe longo, em uma outra dinâmica. Não quer dizer que o Thiago Maia seja ruim. O Thiago... E se você me perguntar ainda, é porque o Sampaoli está usando o Gerson de uma outra função. Porque eu também usaria o Gerson como primeiro se eu não trouxesse o Alan no lugar do Thiago Maia. Para mim, o primeiro seria o Gerson. O Gerson como primeiro. Eu tendo mais bola. Eu tendo mais posse. Como característica individual que esse time do Flamengo Mas pode o Gerson entregar. mais afastado da área. Mais afastado. Como ataque, né? O grande destaque do Gerson foi como segundo. Sim. Hoje ele está jogando demais o Gerson, muito bem. A dinâmica lá na esquerda, né? Lá na esquerda. Ele ataca o espaço, uma característica que ele se adaptou muito bem. Ele está jogando muito bem. Eu digo que se o Flamengo não vai no mercado e busca o Alan para fazer essa saída, eu, entre Gerson e Thiago Maia, nessa primeira função, eu prefiro o Gerson do que o Thiago. O Thiago, para mim, isso é uma prova de como os jogadores eles dependem das suas qualidades, das suas virtudes e eventuais fragilidades e dos contextos que permitem que essas virtudes apareçam mais. Para mim, o Thiago fez um grande 2022 com o Dorival, porque ele passava quase todos os 90 minutos vendo o jogo de frente. Porque era ele o homem que entrava entre zagueiros para fazer a saída de bola, ele estava sempre por trás da jogada. E ele tinha o João Gomes também na proteção. Com o João na proteção e ele fazendo desarme como 5, entre aspas. Quando ele passa a muitas vezes ter os dois zagueiros com um lateral ou com outro jogador auxiliando nessa saída, e ele recebendo essa bola um pouco mais à frente, muitas vezes de costas, para precisar girar e ver o jogo. Às vezes ele fez a saída de 3 como se ele fosse um lateral. Né? Jogava o Fabrício, o Davi e ele aqui como um lateral esquerdo. E aí 2022 dele brilhante. Agora, quando ele passa a receber essa bola às vezes de costas, de uma zona mais adiantada do campo, para mim ele tem um pouco mais de dificuldade de jogar. E acho que isso refletiu um pouco nas atuações recentes dele. Desse mercado do Flamengo, né, que a gente vai continuar acompanhando, com a situação do Claudinho, também do Scarpa, mais monitorando, né, do que o do Claudinho, que parece muito mais quente nesse momento. A lateral direita, ela me acende a dúvida, porque o Wesley é uma solução caseira, é um moleque que vai ser pressionado, porque é o Flamengo numa situação e num contexto de agressividade no mercado, de contratações pesadas. Você tem um moleque da base que é bom de bola, mas que ainda vai oscilar e é normal. Você tem o Varela, que já foi liberado para negociar a sua saída, o Mateuzinho lesionado, em um processo de transição daqui a pouco. Eu acho que então, é uma talvez posição seja mesmo. uma posição eu acho carente, que é uma posição cara. que, se você olhar assim, era uma posição que, de repente, está sendo observada. A gente não sabe. Às vezes não existe uma divulgação justamente para ninguém se movimentar no mercado. Se você olha o nível do elenco como um todo, chama atenção. Chama atenção. Porque tem uma diferença ali praticamente. Porque do lado esquerdo você tem o Ayrton e o Felipe Luiz. Na zaga eu acho que você está bem servido, né? O Pablo, apesar de não ter tido sequência, ele é um reserva ali que pode dar uma resposta. Você tem o Davi, o Léo e o Fabrício. Então, assim, você tem ali uma resposta quando sai um ou outro. Na lateral direita, realmente, eu acho que é uma lacunazinha que pode estar... rara, que virou rara para esse interrogação. elenco, né? Um elenco que está indo no mercado em quase em todas as posições. A gente vai continuar aqui acompanhando todo a novela, vai virar novela, pelo menos uma minissérie do Claudinho, Zenit, o Flamengo. E agora a gente vai para um outro clube hoje, que está em movimentação no mercado, tanto, né, no seu... Fala, galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de notícias do Flamengo. Vamos estar passando para vocês aí diariamente atualizações e todas as notícias que envolvem o nosso querido Mengão. O Flamengo vem de empate, um jogo duro aí no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, e agora a gente tem uma novidade, um possível retorno aí contra o América Mineiro, o retorno do nosso amigo Bruno Henrique, que vem apresentando melhoras aí nos treinos, nas atividades físicas, e é bem provável que ele já seja escalado para o jogo contra o América Mineiro. E pessoal, a gente tem aí mais uma novidade, né? Gostaria de saber de vocês, deixarem lá nos comentários o que vocês acham sobre essa transação que já está bem avançada, né, com o Zenit. O Claudinho tá para vir para suprir aí as necessidades do Mengão, possivelmente no lugar do Arrascaeta. Queria saber de vocês aí o que vocês acham. Será que ele vai conseguir fazer esse papel bem feito aí?
Então, galera, é isso aí. Deixa o seu like, curte, comente e compartilhe. Siga nosso canal aí. Ative lá o sininho também, porque é muito importante para a gente estar dando continuidade com o nosso trabalho aqui. Tá bom? Abração a todos e vamos lá, Flanáticos!